Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos entrando. Uma excelente sexta-feira para vocês. Bom dia, tudo bem por aí? Me digam como vocês estão. Eu te conheço? Que bom! Bom dia! Carol, tenho 16 anos, porém, desde já penso em começar a me tornar uma mulher virtuosa e sábia. Quais dicas você poderia me dar? Olha, eu declaro na vida da Bela. A Bela tem 3 anos que ela já é uma mulher sábia e virtuosa. Por quê? Porque essa já é a nossa identidade, né? Ontem eu até respondi uma caixinha falando sobre isso, que as virtudes, né? Na verdade, o tempo antes do casamento, o tempo antes de você ter compromissos maiores, ele é uma excelente oportunidade para investir em você mesmo. É um excelente tempo de autoinvestimento, sabe? Então, às vezes vocês se distraem com coisas que não são importantes ou com coisas que não vão preparar vocês para o futuro. Por causa da idade, às vezes não tem uma maturidade. Só que se vocês entendessem a preciosidade que é a fase da adolescência, a fase que você ainda não tem tantas responsabilidades igual na fase adulta, é um tempo muito oportuno, muito precioso de você investir em você mesmo, de investir no seu tempo com Deus, no seu tempo de devocional, no seu tempo de oração, no seu tempo de leitura da palavra, investir em atividades que você queira desenvolver, habilidades que você queira desenvolver. Porque depois que você casar, depois que você tiver filhos, o tempo ele vai se tornar mais escasso. O seu tempo para investir em você mesma, ele vai se tornar menor. Então, enfim, esse é o tempo, essa é a oportunidade. E aí vai atrás de livros, vai atrás de se encher do Espírito. E assim você vai estar sendo edificada e trabalhada, tá? A Maria Cecília, Maria, manda pergunta aqui que eu vejo, tá? Se eu ver ela, eu leio ela, tá bom? Mas pode mandar aí. Gente, enquanto isso, vamos compartilhar a live? Vai aí no aviãozinho. Hoje é sexta-feira. Uma feliz sexta-feira para vocês. Uma sexta-feira maravilhosa, muito abençoada para vocês. Que o Senhor abençoe vocês de forma extraordinária. Na verdade, vocês já são abençoados, que vocês acessem essas bênçãos. Amém? Declaro sobre o seu dia, um dia cheio da graça e do favor de Deus. Vamos compartilhar a live? Vai no aviãozinho, envia essa live, eu vou mandar, envia você também. Envia aí para umas 3, 4, 5 pessoas para quem você sabe que precisa estar aqui hoje. Tia, a senhora é amiga da minha mãe? Não sei, meu amor.
Não sei. Não sei se eu sou amiga da sua mãe. Qual é o nome da sua mamãe? A tia já viveu muito. A tia já teve muitos amigos. Muitos, a tia. Eu sou muito... Eu sou assim, enquanto eu tô na escola, enquanto eu estava na escola, eu vivia aquela amizade. Saía de lá, eu não tinha conexão, gente. Foi sempre assim. Tainã. Por nome eu não me lembro. Talvez, né? Vendo eu possa me lembrar, mas por nome eu não me lembro. Aí, por exemplo, eu morava num lugar, eu tinha aquelas amizades, depois que eu mudava de lá eu não tinha contato, na faculdade, porque tem gente, né, eu tenho amigas que foram poucas amizades que, assim, eu levei durante o tempo. Eu acho que isso é o normal de todo mundo, mas eu tenho amigas que, por exemplo, depois da faculdade, continuavam se encontrando com as amigas. Eu não, gente, eu nunca fui assim. Eu sou um pouco desconectada disso. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Muito bem, vamos começar? Ai, glória a Deus por esse dia. Que dia abençoado, né? Que dia abençoado. Mas olha, ô Maria Cecília, se eu já conheci sua mãe, a tia não tá lembrando agora, manda um beijo pra ela, viu? Agora, essa Cleonice aqui eu conheço muito. Minha mãe. Mãe, te amo, viu? Um beijo, tô morrendo de saudade. Nossa, que saudade, meu Deus. Esse trem de pai e mãe morar longe, não sei pra quê. Mata a gente de saudade. Tava pensando nisso ontem. Muito bem. O que eu quero falar com vocês hoje? Essa semana, nós trabalhamos sobre gratidão. Na escola, aqui em casa, nós temos escolhido toda semana uma palavra para nortear a nossa semana, para nortear o devocional que nós vamos fazer com as crianças, os ensinamentos que nós vamos dar para elas. E essa semana a palavra foi render graças, gratidão, render graças, né? Porque a gratidão é quando você é grato por algo. E o render graças é quando você verbaliza, é quando você glorifica a Deus por aquilo ao qual você é grato. E nós ensinamos isso essa semana com as crianças e eu queria compartilhar isso com vocês também. Eu queria começar lendo aqui em Lucas, capítulo 17, verso 11, que diz assim: E aconteceu que indo ele para Jerusalém, Jesus, né, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, eles foram purificados, foram curados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Mas aonde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. Essa passagem é muito interessante porque Jesus estava passando pelo meio da Samaria e essa Bíblia aqui que eu tô lendo é a King James, é a que a gente mais gosta aqui em casa. E Jesus passando ali, a lepra, ela era uma doença muito, muito devastadora naquela época.
Hoje ela tem outro nome. Ai, eu até falei para as crianças ontem, mas é hanseníase, se eu não me engano. Mas hoje, né, é outra coisa. Hoje tem vacina, é uma doença controlada. Mas naquela época não. Naquela época essas pessoas, elas eram excluídas do convívio da sociedade, porque era algo contagioso. Então, você pode ver, ele até fala que eles gritaram de longe, os 10 leprosos, que ficaram parados de longe, e eles levantaram a sua voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus falou: olha, vai para o sacerdote, mostra para eles, porque os sacerdotes precisavam ver a cura para validá-la. Então Jesus falou: vai. E eles, em uma atitude de fé, eles não foram curados naquele momento, e eles, em uma atitude de fé, enquanto eles iam pelo caminho, quando eles olharam uns para os outros, eles viram que eles estavam curados. E a fé deles curou aqueles 10 leprosos, a atitude de fé. Só que a lição que o Senhor quer nos dar aqui não é apenas da atitude de fé, mas é de um coração agradecido. É de um coração que aprende a render graças. Porque daqueles 10, apenas um retornou para se prostrar diante do Senhor, para glorificar ao Senhor. E o Senhor se agradou dele, né? O Senhor se agradou dele. Ele achou graças diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele teve um coração agradecido. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, porque na nossa vida, como a gente foca nos problemas e esquece de ser grato pelas mínimas coisas, pelos mínimos detalhes. Esquece de ser grato por acordar mais um dia, pelo ar que a gente respira. E isso muda completamente a nossa frequência. Isso muda completamente o nosso estilo de vida. Isso muda completamente o nosso estado mental, o nosso estado emocional. Muda completamente, né? Tem aparecido muitas perguntas sobre depressão, e isso é uma das ferramentas poderosas contra a depressão, contra a ansiedade. É aprendermos a render graças, é aprendermos a glorificar ao Senhor, é aprendermos a exaltar ao Senhor por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Essa semana, como a gente trabalhou isso, eu conversei algo com as crianças e foi algo muito interessante, porque quem tem filhos aí, mais de um, quem tem irmãos dentro de casa, é um desafio quando você tem mais de um filho, porque eles brigam, eles discordam, né? Bate um no outro. Tem fases que são mais desafiadoras. Tenho 3. Quantos vocês têm? Me contem. Eu só tenho 1. Quem tem mais de um filho? Tenho 2 meninas, 2 meninos. 3. Então, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Para nós, como mãe, nossa, como tem momentos que são desafiadores. Mamãe, fulano fez isso, isso, isso. Mamãe, ele pegou isso. Mamãe, ele não tá deixando eu fazer isso. Mamãe. Né? Tenho 9. Rapaz, isso é brabo, hein? Tomara que seja todos com a mesma mulher. Viu?
que em casa vai ter uma recompensa. Quem tiver mais filhos que a gente, até a nossa idade que a gente teve o nosso último filho, eles vão ser recompensados financeiramente. Só que tem que ser com a mesma esposa. Se não for com a mesma esposa, não tá valendo a recompensa. Então, para quem tem, né, imagina 9 filhos, uau, deve ser um desafio ainda maior, né? Porque com 4, nossa, como é desafiador, como eles brigam, como eles discordam, como tem embates, assim como tem momentos maravilhosos, assim como tem momentos que eles são carinhosos, atenciosos, né? Eu brigava muito com meu irmão quando eu era pequena, ele brigava muito comigo, sabe? Era faísca que saía. E é um desafio que os pais têm. É interessante a gente falar sobre esse assunto porque a gente tem que entender que a criança, ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo. E achei que as brigas eram só aqui. Meu Deus, de forma alguma. Uma mãe que fala que os filhos não brigam, pode ficar esperta, tá? Não existe isso. Por quê? Porque o irmão é aquela pessoa que a criança tem, vamos dizer, ela tem liberação. Ela tem liberação para poder discordar, ela tem liberação para poder falar o que ela pensa. O coleguinho na rua, né? Por mais que eles façam isso, ó, briga entre irmãos nos lapidam. Exatamente. Coleguinha na rua, por mais que, né, eles briguem, eles discordem, o coleguinha, ele sabe que se ele fizer certa coisa com o coleguinha, vai deixar de ser amigo, vai deixar de ser o colega. Então, a criança, ela vai mais devagar com o amiguinho. Agora com o irmão, não. Posso brigar, ele não vai deixar de ser meu irmão. Fez uma coisa que eu não gostei, eu não preciso de engolir, eu falo. Eu posso falar. Então, meu Deus, tive que chamar a polícia por causa deles, por causa dos irmãos, misericórdia. Não, isso daí também não. Você é autoridade, né? Eles podem. Uma coisa que eu ensino muito pra eles é que aqui em casa, irmãos não brigam. Eles podem discordar um do outro, mas brigar jamais. Carol, mas não é quase a mesma coisa? Talvez, só que eu estou instalando um drive na cabeça deles, de que eles não precisam ter a mesma opinião. Eles podem discordar em vários pontos, mas a forma de conversar sobre os assuntos, né? A forma de abordar os assuntos, ela tem que ser respeitosa, né? Então, é como se eu estivesse instalando esse drive, que aqui vocês não vão brigar, vocês podem discordar, não precisa serem completamente, concordarem completamente em tudo, mas vocês vão se tratar de forma respeitosa. E por que eu tô falando disso? Porque às vezes a gente esquece de render graças ao Senhor por tudo aquilo que nos acontece. Às vezes a gente fica tão envolvido com as nossas preocupações, com as nossas funções, com as nossas atividades, com os nossos deveres, com as nossas tarefas, com aquilo que precisa ser resolvido, e a gente esquece de render graças ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo que nós temos, pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas. E aí às vezes você pode até falar para mim, Carol, mas eu sou grato, eu sou grata, ok, mas será que não dá para mudar o nível? Será que não dá para entrar em um outro nível de gratidão? Não dá para entrar em um outro nível ainda mais elevado? É para isso que eu quero chamar vocês hoje. E depois eu quero até ler uns versículos, outros versículos que falam sobre o render graças e a gratidão. E voltando aos irmãos, em um dos nossos momentos de oração, indo para o carro, dou essa dica para vocês, aproveite aquele momento que você estiver levando as suas crianças para a escola, para orar com elas, para que elas orem, para colocar um louvor,
né? Isso muda completamente o seu dia, o dia com as suas crianças, muda o ambiente, porque às vezes a gente entra no carro nervoso, estressado, porque tá saindo atrasado, sai um pouco mais cedo e cria esse hábito. Não, dentro do nosso carro é um lugar que a gente adora a Deus, é um lugar que a gente ora um pelos outros. E dentro do carro eu compartilhei isso com eles. Eu falei assim, perguntei pra Bela, eu falei, Bela, quando você for casar, você vai escolher o seu marido? Ela, sim. Eu falei pros meninos, quando vocês forem casar, vocês vão escolher as suas esposas? Sim. Muito bem, você vai poder escolher. Mas o papai e a mamãe, vocês escolheram? Não. O irmão, seu irmão que tá do seu lado, foi você que escolheu? Foi você que escolheu o seu irmão? Do Benjamin, do Miguel, do Lourenço, da Isabela? Não. Então, quem escolheu? Foi Deus. Deus escolheu que esses seriam seus irmãos. E o que a Bíblia diz? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando o Senhor escolheu esse irmão que está do seu lado, era isso que o Senhor estava dizendo para você. Olha, esse presente que eu estou te dando, que eu escolhi para você, eu estou escolhendo ele porque ele é bom, porque ele é agradável, porque ele é perfeito. O Senhor erra? Não, o Senhor nunca erra, o Senhor nunca falha. Então hoje nós vamos render graças pela vida do nosso irmão. E foi um momento lindo, nós fizemos 2 dias seguidos. Eles renderam graças, eles olharam uns para os outros, reproduzam. Gente, olha, eu até arrepio, porque eu vi que realmente alcançou o coraçãozinho deles. E aí a gente fez uma atividade para que eles olhassem uns nos olhos do outro. E aqui, gente, eu estou falando da relação entre irmãos, mas a gente pode aplicar isso na relação de pais e filhos, né? Na sua relação com o seu filho, na sua relação com os seus pais. E nesse momento, eles olharam uns para os outros e eles falaram, né? O Benjamin olhava para o Miguel e falava, Miguel, eu louvo a Deus pela sua decisão, você é muito decidido. E eu olhava para a Bela e falava, Miguel, eu louvo a Deus porque você é muito fofinha. Benjamin, eu louvo a Deus porque você é muito, muito alegre, você é muito extrovertido. E você ensinar, porque os irmãos, eles, se você deixar solto, eles vão aproveitar dessa licença poética que eles têm, né? De que, opa, com essa pessoa aqui eu posso brigar, eu posso discordar, porque ele não vai deixar de ser meu amigo. Ele vai continuar sendo meu amigo, daqui um pouquinho nós dois estamos brincando de novo. Só que o problema, pai e mãe, quando você permite que isso se torne um hábito na sua casa, os seus filhos, eles vão se afastar, eles vão se afastando gradativamente. E na fase adulta, você vai ter filhos que não conversam, filhos que não se dão bem. Eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha algumas primas que brigavam e ficavam sem conversar umas com as outras. Irmãs, né? Primas minhas e irmãs. E eu via, a hora ou outra, meu pai e minha mãe falando, porque fulano de tal não tá conversando com a fulano de tal, que eram irmãs. Eu não entendia aquilo. Eu falava, como que um irmão não conversa com outro irmão? Que loucura! Como que um irmão não vai... Isso eu era criança, gente. Eu não conseguia entender como que um irmão ficava sem conversar com outro. Adulto. Não era nem criança, era adulto. Ficava dias, meses sem conversar. Então, assim, você como pai, você como mãe, você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho a ser grato pelo irmão que ele tem. E essa referência que eu trouxe para vocês é algo muito poderoso, porque você está ensinando seu filho a fé no Senhor e está ensinando que o Senhor, ele é bom. E se o Senhor que criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, o Senhor que fez todas as coisas, que fez toda a natureza, esse mesmo Deus foi aquele que escolheu esse irmão para ser
para ser um com você, um em aliança. Eu e meu irmão não conversamos. Talvez hoje seja o dia de laços serem restaurados, de vínculos serem restaurados, sabe? Um dia eu tive essa conversa com os meninos, eles brigando, eu cheguei e falei assim, deixa a mamãe falar algo pra vocês, com os maiores. Se algum dia o Senhor decidir levar o papai e a mamãe, se algum dia acontecer alguma coisa e o Senhor nos levar, vocês vão ter uns aos outros. Vocês vão ser a família uns dos outros. Vocês não vão ter mais o papai e a mamãe aqui para cuidar de vocês, mas vocês vão ter que aprender a cuidar um dos outros. E aquilo, assim, foi um choque para eles. E eu falei, como vocês têm investido na relação de vocês? Como você tem tratado seu irmão? Então, assim, eu estou falando dessa relação de irmãos, mas eu queria muito que você, levasse para o lugar que Deus quer falar com você hoje. Se é na sua relação com os seus pais, se é na sua relação, com os seus filhos, se é na forma como você tem lidado com a relação dos seus filhos. Ah, não, tudo bem, é normal criança brigar. Não, não é normal criança brigar. É normal elas discordarem. Mas criança, bater uma na outra, desrespeitar uma outra, xingar uma outra, irmãos, aqui dentro da minha casa eu não aceito. Eu sei que eles vão brigar. E tá tudo bem. Se eu não aceitar que eles briguem, aí tem alguma coisa de errado comigo. Por quê? Porque eles estão aprendendo. Olha que maravilha, eles têm um ao outro para aprender. Como que eu lido com outras pessoas? Como é me relacionar com outra pessoa que é diferente de mim, que pensa diferente de mim? Num ambiente totalmente seguro, né? Esse deveria ser um ambiente seguro, aonde eu posso falar o que penso, porque aqui eu sou aceito. Então faz parte do desenvolvimento deles, mas você, pai, você, mãe, é um intermediador, é uma intermediadora para apaziguar e preparar os seus filhos para a fase adulta. E por que nós estamos falando disso? Sobre a importância do render graças. Do render graças. Quantas vezes nós deixamos oportunidades passarem e não falamos o quanto nós amamos outras pessoas. Enquanto eu fazia isso com os meninos, eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem pro meu irmão na frente deles. A minha relação com meu irmão, a gente brigou muito. Então, e a nossa diferença de idade era grande, assim, era 5 anos. Então, enquanto eu ainda era criança, meu irmão já estava querendo namorar. E a gente não se bateu muito na infância, sabe? Mas glória a Deus que na fase adulta o Senhor nos realinhou. E a gente trabalhou junto, então a gente brigava no trabalho. Empresa familiar é uma bênção. Oh, Deus! Um dos motivos quando eu decidi sair da empresa dos meus pais foi exatamente isso, porque quando você tem uma empresa familiar, chega final de semana, você conversa sobre os problemas da empresa, no almoço de domingo. E foi por outros motivos, mas esse foi um ponto forte, né? Porque eu senti que eu precisava ter um outro tipo de relação, com os meus pais, com o meu irmão, sem precisar focar em problemas, mas realmente viver uma relação de pai, filho, de irmão com irmã, sabe? E foi muito bom. E depois disso, a nossa relação se estreitou mais, nós amadurecemos. Só que os seus filhos, eles não precisam viver isso na fase adulta, eles podem viver isso agora. Eles podem viver agora, na fase que eles estão, não importa se eles são pequenos, não importa se eles são bebês, não importa se eles são crianças, se eles são adolescentes, por seu intermédio, sabe? Incentive um irmão a cuidar do outro, incentive um irmão a ajudar o outro, ensine os filhos a glorificarem a Deus pela vida do irmão, a glorificarem, né? A reconhecerem como um presente do alto para a família. E
Enfim, eu mandei esse áudio pro meu irmão, agradecendo. Como? Né? A Mirella tá perguntando, como? Sem impor a eles? Mirella, filhos, a gente ensina, a gente instrui. Filhos, eles têm que saber que quem é autoridade são os pais. E o pai ama o filho. O pai ama o filho e o pai ensina aquilo que é bom. Cuida do filho porque ele sabe que é bom, por mais que o filho não entenda. Então, o filho ele tem que saber disso. Parece algo bobo, mas eu desde pequenininhos eu falo assim, Miguel, quem é que manda? É a mamãe. E quem obedece? Sou eu, mamãe. Por quê? Porque eles têm que entender a autoridade, eles têm que entender que a mamãe manda porque Deus colocou ela como autoridade para me instruir, para cuidar de mim, para me ensinar o caminho. E eu obedeço porque eu sei que a minha mamãe me ama e que ela sabe aquilo que é bom para mim. Tem coisas que o seu filho não tem que concordar com você. Ele tem que te ouvir. Ele tem que te ouvir. Em uma família tem hierarquia. Você e o seu marido, não sei se você é casada, mas os pais, eles são autoridade. E a criança, enquanto ela ainda está debaixo da autoridade dos pais, ela obedece aos pais. Ela ouve aquilo que os pais ensinam. Entende? Agora, no seu falar, você tem que buscar em Deus sabedoria. Buscar em Deus, buscar conhecimento. Buscar conhecimento para quê? Para instruir seus filhos de forma correta. Mamãe não sabe de tudo. Claro, ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Mas a mãe, ela tem muito mais experiência de vida. A mãe, ela tem um sentimento de proteção, de cuidado em relação ao seu filho. Ela sabe que é dever dela preparar essa criança, esse homem, para a sociedade. A moralidade de uma nação está completamente relacionada às mulheres dessa nação. Porque são as mulheres que vão preparar os futuros homens e as futuras mulheres. Sabe? Aqui já vai indo por um outro lado. Mas o seu filho, você tem que construir uma relação com ele. De que ele saiba que você o ama. Que ele é pertencente à sua família. E aquilo que você instrui é por amor a ele. Entende? É por amor. E traga situações, né? Por exemplo, aqui em casa, eu passei desafios com todos eles, no sentido de, ainda muito pequenos, quase perdê-los, né? Todos os meus filhos, em algum momento, quase tiveram risco de vida. E quando eu trago isso para a família como um testemunho do que Deus fez, eu ensino eles a serem gratos, né? A serem gratos. Vamos agradecer ao Senhor, vamos render graça ao Senhor pela vida da Bela, que quando caiu da cama, né? Fraturou a cabeça, mas hoje o Senhor, ela está aqui conosco. O Senhor cuidou, o Senhor livrou, vamos render graça. Olha que bênção nós podemos ter ela. Por quê? Porque o Senhor é bom. Enfim. Eu entrei nessa questão de irmãos, mas o que eu quero muito hoje é que você realmente faça uma varredura na sua vida. Será que eu tenho sido grato? Será que eu tenho sido grata? Sim, eu sou grato, eu sou grata, mas será que eu tenho retornado para render graças? Será que eu tenho retornado aos pés de Jesus para dizer, para verbalizar, não só para sentir, mas para dizer, Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Eu te agradeço, porque às vezes a mãe tá lá passando dificuldade com seu filho e ela só sabe olhar para as limitações ou para o desafio que tá, ou tá tão difícil, mas ela esquece. Quantas vezes eu fui elogiar os meus filhos e o elogio não vinha, gente, não vinha. Por quê?
porque eu estava tão focada nas limitações deles, tão focada nas dificuldades deles, tão focada no problema, no problema que eu estava tendo com eles, na dificuldade que eles estavam me dando. Ai, mas tá tão desobediente. Ai, eu não sei o que eu faço, tá tão difícil. Ai, mas não faz o que eu peço. Ai, mas fez de novo, errou de novo. E às vezes tão focado, às vezes você fica tão focado na dificuldade, na limitação, no momento desafiador que o seu filho está tendo, que você esquece de quem ele verdadeiramente é. Aquilo que seu filho está passando é uma fase. Alguém falou, sério, eu elogio até para corrigir, sabe? O elogio, ele na verdade, eu não diria que ele é um elogio, mas ele é você colocar um espelho diante do seu filho e saber diferenciar o ser do estar. Você não pode rotular o seu filho pelo que ele está. Você tem que rotulá-lo pelo que ele é. Entende? Então, no momento de corrigir uma criança, você mostra para ela o que ela tem feito de errado. Filho, você está se comportando desse jeito, você está fazendo isso. Isso é adequado? Isso é adequado? Isso condiz com quem você é? Porque você tem tido uma atitude egoísta. Você não compartilhou, sei lá, você não compartilhou, você não... qualquer coisa, você não fez isso, não fez aquilo. Você teve uma atitude egoísta. Isso condiz com quem você é. E aí você aponta para o alvo que é Cristo. Você aponta para a verdadeira identidade dele, que é de filho de Deus. E você diz, filho, você é generoso. Você é bondoso. Esse comportamento não condiz com a sua identidade. Esse comportamento não condiz com quem você é, com a sua essência. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos corrigir esse comportamento. Entende? Então, na hora de instruir um filho, a gente deve trazer uma clareza do estado e de quem ele é. Da identidade e da circunstância. E não misturar essas duas coisas. Porque se você mistura, você declara palavras de morte sobre a vida do seu filho. Palavras de maldição. Palavras que vão ferir profundamente o coração dele. Mas se você também não traz clareza da atitude falha que ele está tendo, você não consegue corrigi-lo, você não consegue instruí-lo, você não consegue discipliná-lo. Você vai ser complacente com seu filho. Você vai passar a mão na cabeça dele. Entende? Render graças. Eu quero ler com vocês alguns versículos sobre render graças. Salmo 100, versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão e nos seus átrios com louvor. Louvai-os e bendizei o seu nome. Ou seja, é uma atitude de ação. Entra pela porta, né? Entrai pelas portas deles com gratidão. É uma atitude. E nos seus átrios com louvores. Verbaliza o pelo qual você é grato, verbaliza para as pessoas ao seu derredor, verbaliza para a sua família. Às vezes sua família está toda destruída, desestruturada, porque não há mais olho no olho, não há mais intimidade, né? Todo mundo passa, a gente cruza pelo caminho. Lembra que em algumas lives a gente falou sobre a intimidade, a interação? Olhar nos olhos, sentar à mesa, ter um momento de intimidade, de comunhão, de dizer: como foi seu dia? Sou grato pela sua vida. Sou grato por você estar vivo. Ah, que arrependimento grande é não fazê-lo e perder a oportunidade de fazer. E fazer essas coisas podem mudar completamente. Ah, Carol, mas eu não sinto. É criança que faz o que sente. Adultos fazem o que precisa ser feito.
Ai, mas você não sabe que jeito tá com o meu casamento. É porque você ficou fazendo só o que você queria e não o que precisava, que tá do jeito que tá. Entende? Então verbalize, fale, seja grato. Ah, mas hoje meu marido é terrível, é péssimo, meu casamento é péssimo. Mas quando você apaixonou, quando você casou com ele, quando você casou com ela, ele era maravilhoso. Ela era maravilhosa. Era o amor da sua vida. Por quem você se apaixonou? Resgate isso. Olhe e lembre daquela pessoa e verbalize para aquela pessoa. Porque a partir do momento que você verbalizar para aquela pessoa a qual você conheceu, você vai trazer clareza da identidade e não do estado. E é essa clareza, essa separação da identidade do estado que traz cura, que realinha o coração. Então, com atitude de gratidão, com louvores, louvai-o, bendizei o seu nome. Isso eu tô falando de relacionamentos, mas diante do Senhor. Em outro momento eu já falei com vocês, né? Busque sempre louvores, sim, tem louvores muito bons e muito legais, muito bonitos, mas instrua a sua casa a adorar a Deus com louvores que exaltem a Deus, que glorifiquem quem Deus é e que não olhem apenas só pra gente, pro nosso centro, colocando o homem no centro. Porque a partir do momento que a gente olha para Deus, isso nos traz cura, isso traz clareza sobre nós, clareza do nosso pecado. Porque em nós mesmos não há nada de bom, gente. Em nós mesmos não há nada de bom. O que há de bom em nós é a graça e a glória de Deus que foi derramada sobre nós. Se eu sei disso, o que eu vou fazer? Eu vou querer mais, eu vou querer buscar mais, eu vou querer receber mais. Porque é isso que me limpa do pecado, é isso que limpa o meu coração, é isso que me limpa da maldade, é isso que realinha o meu coração. É quando eu olho para Cristo, é quando Ele se torna o maior desejo do meu coração. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Não é só no que você quer, não é só quando tá tudo bom, é em tudo. É em tudo, é em todos os momentos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus é bom o tempo todo, por mais que você não compreenda a dificuldade que você está passando agora. Renda graças em meio às circunstâncias. Renda graças em meio aos desafios, porque por mais que você não compreenda agora, uma hora vai fazer sentido. Ontem a minha professora de piano me contou um testemunho do filho, que o filho passou na universidade, ficou na lista de... Passou não, ele ficou na segunda lista, numa lista de espera. E a mãe falou, olha pra ver se saiu o resultado, e ele não ouviu a mãe. E ele demorou pra olhar. E quando ele olhou, ele tinha sido chamado, só que já estava quase no final do horário para ele estar na universidade, final das contas, resumindo. Ele chegou lá faltando depois de 15 minutos que os portões haviam fechado. E aí ele perdeu 1 ano estudando tudo de novo para prestar novamente no vestibular. Porque ele não ouviu o conselho da mãe naquele momento. Isso me trouxe tantas lições, porque mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, o que aconteceu, não tem como mudar. Então, a partir do momento que algo já aconteceu, olhar para essas circunstâncias e entender como eu posso render graças a Deus por ela. E ela me contou que depois disso, a atitude dele mudou, porque ele nunca mais deixou de ouvir um conselho da mãe dele. E em segundo lugar, só o Senhor sabe do que esse garoto foi guardado, das amizades que ele poderia ter tido naquele ano, das circunstâncias que poderiam ter acontecido. Então a gente não sabe, nós somos tão pequenos na nossa compreensão de tudo. Se você ama o Senhor, se você confia no Senhor, simplesmente descanse. Às vezes você anda tão
exausto, exausta, ansioso, ansiosa, porque você não descansa. Você quer achar a solução da cura da ansiedade. Muita gente, eu vejo, vocês estão perguntando muito de depressão, depois eu posso falar disso. Só que deixa eu falar algo pra vocês. A depressão, ela vem de mãozinha dada com a ansiedade. Eu demorei para reconhecer que eu tinha essa ansiedade. E a ansiedade, ela é você realmente reconhecer que Deus é bom e que Ele vai fazer aquilo que é bom e descansar naquilo que não está no seu alcance. Colossenses 3,17 diz assim: e tudo que fizeres seja em palavra. Ah, eu não terminei o outro, né? Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Colossenses 3,17: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Salmo 107:1: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É uma infinidade de versículos que nos ensinam a verbalizar o render graças. Por que será? Por quê? Porque quando nós rendemos graças, quando nós abrimos a nossa boca e verbalizamos, é uma atitude de fé. E é uma atitude que chama a existência. Às vezes você pode estar descrente, mas no momento que você rende, que você abre a sua boca, você está declarando para o mundo espiritual aquilo que você quer, aquilo que você acredita. E em uma atitude de fé, isso vai se tornando realidade. Então, hoje eu queria compartilhar isso com vocês. A importância de termos atitudes que rendam graças. Que rendam graças ao Senhor. Que rendam graças. Semana passada eu falei para vocês, foi a semana da responsabilidade. E eu pensei, se eu chegar falando para os meninos, olha, eles arrumavam a cama antes e aí eles pararam de arrumar e eu fui deixando, porque tinha que ir para a escola e o horário era mais apertado e eu fui deixando. E eu pensei, se eu chegar e falar, a partir de hoje voltaremos a arrumar a cama, vai ser uma reclamação. E eu orei, Senhor, me dá estratégia e sabedoria. E o Senhor falou para mim, renda graças. Você vai render graças. E foi o que eu fiz, eu entrei dentro do quarto, fechei a porta, falei, bom dia! Hoje nós vamos render graças ao Senhor, porque nós temos uma cama, porque nós temos um teto sobre a nossa cabeça, porque nós dormimos com um colchão, com um cobertor quentinho, fofinho. Quantas pessoas estão dormindo agora debaixo da ponte, numa casa de papelão, que a sua coberta, o seu colchão é um papelão. Senhor, nós te rendemos graças. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo aquilo que temos. Hoje eu terminei a oração. Vocês são gratos? Somos. Então hoje nós vamos voltar na responsabilidade de cuidar desse ambiente. Cada um. Então o Senhor vai te dar estratégias para que você instrua a sua casa, instrua a sua família. Mas sabe, respondendo a uma pergunta que me fizeram aqui. Você vai ensinar seus filhos não apenas sentando e falando, filho, filha, você tem que ser grato, filho, filha, não. Não apenas, mas também através da sua atitude, através do seu testemunho. Porque aquilo que os nossos filhos, aquilo que eles veem a gente fazendo, eles vão reproduzir. E eu falo para vocês, desde o momento que nós começamos até o momento de oração dentro do carro, a atitude deles mudou completamente. Nós estamos vivendo um testemunho vivo do que é ter um ambiente, atmosfera transformada. Por quê? Porque todos os dias, os nossos filhos, se você quer que o seu filho e a sua filha sejam homens de Deus, homens e mulheres que amem a Deus, eles têm que ver o que você faz. Se o seu filho e sua filha não tiver orar, você acha que eles vão orar? Se eles não veem você ler a palavra, você acha que eles vão ler você ler a palavra? Se eles não veem você congregar com a igreja, com outras pessoas, você acha que eles vão querer? Se eles não veem você tendo comunhão,
sentado à mesa, olho no olho, sendo carinhoso, sendo afetuoso. Eles não vão. Eles não vão. Então seja o testemunho. O testemunho para os seus filhos. Viva o testemunho para os seus filhos. Deixe os seus filhos verem você orar. Deixe os seus filhos verem você ler a Bíblia. Deixe os seus filhos, sabe? Entre para dentro do seu quarto e deixe a porta aberta para que eles vejam você se prostrando diante do Senhor. Seja o maior testemunho na vida dos seus filhos. Naquilo que Deus quer usar você, pai. Deus quer usar você, mãe. Vocês são os primeiros que vão alcançar o coração dos seus filhos. Sabe? Ligue para o seu irmão. Ligue para os seus pais. Deixe os seus filhos. No momento que eu fiz esse momento com eles, eu mandei uma mensagem para o meu irmão. E meu irmão respondeu. E foi linda a mensagem que ele respondeu. E as crianças amaram, e aí as crianças responderam outra mensagem, ou seja, eles foram totalmente envolvidos pelo ambiente, pela atmosfera. Totalmente envolvidos pelo ambiente, pela atmosfera. Sabe? Aquilo que nós não queremos para os nossos filhos, nós devemos, com toda a nossa força, buscar desenrolar na nossa vida. Quebrar vínculos, quebrar ciclos, quebrar maldições. Se você é um pai, se você é uma mãe que tem compreensão disso, compreensão da autoridade, quebre em você aquilo que você não quer para os seus filhos, os vícios que você não quer para os seus filhos, aquilo que você vê que passa de geração em geração, porque você é autoridade sobre eles. E aquilo que você viver vai servir de testemunho para eles. Entenderam? Quero desafiar vocês a terem um momento em família. Nós fizemos isso com os pais da escola essa semana. Nós incentivamos eles a sentarem à mesa em uma refeição e terem uma refeição de gratidão. E ontem nós sentamos à mesa, nós louvamos a Deus um pela vida dos outros, agradecemos a Deus. Foi um momento simples, não precisa ser nada muito sofisticado, mas né, se você puder, monte a mesa, vista ali sua melhor roupa, mostrando para os seus filhos que esse é um momento importante, e prepare algo especial para eles, e tenha esse momento. Carol, não consigo fazer isso, então olhe nos olhos, senta à mesa com eles, faça uma refeição olhando nos olhos e fale tudo pelo qual você é grato e incentive eles. Eles vão saindo com cada preciosidade, à medida que eles vão aprendendo, eles vão fluindo na gratidão. Então, eu incentivo vocês a terem esse momento, né? De olho no olho, de dizer, de render graças a Deus. Eu louvo a Deus por sua vida. Isso traz um pertencimento tão grande, isso é tão precioso, isso é tão valioso. Quantas crianças precisam ouvir isso? Quantas esposas precisam ouvir isso? Viu, maridos? Quantas esposas precisam ouvir? Marido, declare para sua esposa não só o seu amor, mas a sua gratidão a Deus pela vida dela. A gratidão a Deus por tudo que vocês já viveram juntos, tudo aquilo que vocês vão viver, sabe? Transborde isso na vida dela, deixe ela saber. Ai, Carol, mas ela já sabe. Não, abra a boca e fale. A gente não leu? Entrai na presença com gratidão, com louvores, com ações. Seja grato. Eu desafio você, viu? Quem tiver esse momento, tira uma foto, posta, me marca, escreve meu momento de gratidão, meu momento de render graças. Vamos ensinar as pessoas aquilo que é bom, aquilo que é edificante, né? Os bons não podem escalar. Se você tá aqui é porque seu coração é sedento por algo. E deixa eu te dizer, alguém transbordou na minha vida, eu tô transbordando na vida de vocês, e você não pode ser uma represa, você precisa transbordar isso na vida de outras pessoas.
Já parou para pensar que casamentos podem ser restaurados? Coração de pais podem se converter ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. Alianças serem restauradas entre irmãos por sua causa, porque você decidiu abrir a boca, porque você decidiu postar talvez uma foto, porque você decidiu ter uma atitude de compartilhar aquilo que Deus também tem compartilhado no seu coração. Já pensou que forte isso? Gente, um beijo para vocês. Declaro um dia abençoado, um final de semana abençoado. E vamos render muitas graças. Graças, graças, graças ao Senhor. Isso muda completamente. Isso muda até a nossa energia. Quando você rende graças em todo o tempo. Em todo o tempo. Tá bom? Então quem fizer não, né? Vocês vão fazer, por favor. Um momento de gratidão. Um momento de gratidão. Posta e me marca. Tá bom? Um beijo. Que o Senhor abençoe vocês de forma extraordinária. Fiquem com Deus.